Pessoal, vamos falar sobre a segurança de código aberto ou de software livre. Vamos entender, é melhor usar software livre? É pior? Qual que é a diferença do ponto de vista da segurança da informação, né? Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, software livre ou código aberto são softwares que você pode usar, o código está disponível na internet. É importante notar, porém, que existem algumas diferenças, tá? Dependendo do software, ele pode usar licenças que permitem você usar aquele software apenas para modelos não comerciais, ou você pode usar comercialmente, mas tem que dar crédito a quem criou o software. Enfim, existem, ou em alguns casos você não pode usar comercialmente, só pode usar se for de forma livre, em outros você pode usar de qualquer jeito, não interessa. Enfim, existem vários níveis de software livre aí, livre de direitos autorais na internet, né? Em um caso clássico de uma briga que existe aí já há muito tempo, né? Já foi até mais forte essa briga, hoje em dia meio que não tem se falado muito, mas é justamente a briga do Linus Torvalds com o Richard Stallman. O Richard Stallman é esse cara aqui, ele é um pesquisador muito conhecido na área de software. Eu vou explicar por que ele caiu em desgraça, não tem nada a ver com software, mas ele é um cara muito conhecido, ele que lançou as bases do software livre, né? E a grande ideia do software livre é justamente você se afastar de financiamento de corporações. A coisa deveria ser realmente totalmente aberta para ser totalmente livre, né? O Torvalds, ele tem uma estratégia não tão radical. Ele tem vários patrocinadores que são grandes empresas. Ele criou o Linux, né, que é o sistema operacional mais usado, aí, acho que é o mais usado depois do Windows, né? E, de qualquer forma, ele tem essa visão. Também o Linux é totalmente código aberto, você pode baixar, ver tudo ali. Aliás, por exemplo, o Google criou o Android com base no Linux, então pegou o código do Linux, alterou ali o que precisava alterar e criou o Android, coisa e tal. Porém, a origem dessa briga dos dois é uma coisa até mais prática, né? O que acontece? O Linux, o próprio Linux, foi baseado no GNU, que era um projeto do Stallman, que era justamente com base no Unix, né? Então, ou seja, teve essa cadeia de eventos aí, né? Tanto que o pessoal lá da Free Software Foundation, que é a fundação do Richard Stallman, eles gostam de chamar GNU Linux, não falam só Linux, não, falam GNU Linux para acreditar justamente o pessoal da GNU que está na origem disso daí. O código do Linux baseou-se no GNU, né? Então, essa é a grande discussão que existe nessa área, né? Por um lado, você tem o Richard Stallman falando que não, o software livre tem que ser totalmente livre. Não pode ter patrocínio de grandes empresas, não pode ter nada. Só que você tem um problema nessa história, porque no final das contas, alguém tem que bancar o desenvolvimento desse software. É ok que tem muitos estudantes de desenvolvimento, muita gente que faz por prazer e coisa e tal, mas isso não é uma coisa sustentável. E, por outro lado, a visão do Linus Torvalds é um pouco mais aberta, ele admite patrocínio de empresas, então continua sendo software aberto, software livre, mas com o patrocínio de empresas, e daí, lógico, você tem algum direcionamento no final das contas, né? Daí tem essa briga, o Linus Torvalds prefere chamar código aberto, e o Richard Stallman, código livre, ou software livre, né? Enfim, é uma briga de pontos de vista filosóficos sobre a situação do código aberto. Em ambos os casos, cada um vai ter lá a sua licença, você tem que sempre olhar a licença, tá, gente? Cuidado quando pegarem código supostamente livre na internet. Em tese, se você pegar um código e estiver usando ele para um objetivo comercial, não necessariamente você pode usar isso gratuitamente, né? Enfim, a grande briga aqui né, como é que seria a sustentabilidade desse troço. O caso do Richard Stallman aqui, que ele está falando que ele caiu em desgraça, na verdade, é porque houve um outro membro da Free Software Foundation que foi pego no escândalo do Epstein, lá da ilha e coisa e tal, e o Richard Stallman, não foi ele, tá, foi um outro membro, ele defendeu o cara, ele falou, pô, o cara não tinha como saber que a menina estava sendo forçada pelo Epstein a fazer sexo com ele, ele fez sexo com a menina, achando que era consensual da parte dela. É uma situação complicada isso daí, né? Realmente é uma coisa que é difícil de você defender esse lado dele aí. Ele acabou renunciando, inclusive,
a Free Software Foundation, porque, né, teve uma briga muito grande contra o nome dele. De fato, é uma situação realmente muito delicada, né? Enfim, a briga é essa é a discussão. Agora, o que nos interessa? Nos interessa justamente a questão: é seguro usar um software desse tipo? E a posição é a seguinte: desde que você tome os cuidados necessários, sim, é seguro. Qual que é o problema desse tipo de coisa, né? O que tem de vulnerabilidade nesse tipo de projeto? Exatamente a questão da manutenção desses sistemas. Ao contrário de uma empresa que você compra um componente dela, e se ela parar de dar manutenção, você processa a empresa, porque você comprou um produto dela, ela não dá mais manutenção naquele produto, um absurdo, coisa e tal. Um software aberto que você pega na internet, pode ser que o desenvolvedor amanhã resolva fazer outra coisa, pare de dar manutenção, e aí? Como é que você faz com esse software que você está usando no seu sistema, com esse código que você está usando no seu sistema, né? Pode ser que você tenha que corrigir ele você mesmo. Enfim, existe esse tipo de preocupação que é importante. Além disso, o fato do código estar aberto na internet muitas vezes permite trabalho colaborativo, mais de uma pessoa contribuir com aquele software. Isso pode levar a atos maliciosos também. A gente já falou aqui sobre uma série de ataques que foram feitos em repositórios do GitHub, em que pessoas conseguiram autenticação de forma maliciosa e alteraram esses projetos na GitHub para incluir backdoor. Então, quando você baixa um arquivo, quando você baixa esse código, você está baixando um backdoor, você vai colocar o backdoor dentro do seu programa, copiando aquele componente da internet. Então, existem algumas preocupações que você precisa ter para usar esse tipo de sistema, para usar esses componentes da internet de forma geral. De fato, o código aberto, nesse caso, é melhor do que os componentes de código fechado. Porque você tem isso também, você tem componentes na internet que você pode usar, mas o código dele não é aberto, é compilado já o componente. E aí qual que é o problema? Como eu falei, se tiver uma manutenção para fazer num código aberto, em último caso, você faz a manutenção. Num código fechado, nem isso você consegue fazer, né? Então, essa é a ideia. Código aberto me parece uma ótima opção. Eu prefiro código aberto do que código proprietário para trabalhar no meu sistema, mas precisa tomar alguns cuidados com isso. Não é a garantia de que aquele código será mantido. Você tem realmente uma preocupação em cima desse código. É muito importante fazer inspeção de código, rodar uma ferramenta automatizada, no mínimo, para fazer uma inspeção de código, para checar se tem alguma coisa estranha ali, dá uma olhada no código, cuide desse tipo de coisa também. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com, e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.